Torcedor do SPFC, quinta-feira aqui com muitas novidades do SPFC. A imprensa esportiva aqui comentando do jogo de ontem aí que o São Paulo segue vivo na Libertadores, pessoal, e também já projetando o próximo jogo diante do Internacional, pessoal. Assista o vídeo até o final, tem muitas novidades. Vamos com o Antônio Chamorro, em frente ao CT do São Paulo, na Barra Funda, aqui na capital paulista, trazendo atualizações, o que vem pela frente para o tricolor do Morumbis e também para o Botafogo. Bom dia, Chamorro. Bom dia, Abel. Bom dia aos amigos aí do estúdio, a quem está acompanhando o F360. São Paulo já chegou aqui em São Paulo, né, na madrugada. A delegação já veio direto do Rio de Janeiro. Teve aí, infelizmente, o falecimento da mãe do presidente Júlio Casares, a Maria Pereira Casares, que já estava internada há algum tempo, morreu aos 96 anos. O presidente voltou junto com a delegação aqui, agora deve, né, ter todo esse momento do seu luto. O São Paulo, vocês estavam falando, né, sobre peças para o próximo jogo, né? O São Paulo tem um problema muito grande que é exatamente o meio-campo, né? Tem o Bobadilla e o Luiz Gustavo, mas não tem outras peças, ou peças que acabaram de chegar, como o Santilongo, como o Marcos Antônio também, que vem sendo até pouco utilizado. Uma coisa que o Corinthians fez, que vocês também citaram agora há pouco, o Ramon Dias preencheu muito mais, né, o meio-campo. O São Paulo talvez não tenha tantas opções para esse setor, e aí o Zubeldia vai ter que pensar um pouco melhor em como mudar essa estratégia, tirando os três zagueiros. São Paulo que nesse fim de semana, São Paulo agora tem 3 jogos seguidos em casa, né? Começa neste domingo contra o Inter, provavelmente teremos um time misto ou reserva por parte do São Paulo para esse jogo no Morumbis. Quarta-feira enfrenta o Botafogo aqui no jogo de volta pela Libertadores, e no outro fim de semana faz o clássico contra o Corinthians, mas aí é um clássico em Brasília. São Paulo terá a torcida única, não haverá torcida visitante do Corinthians, mas são 3 jogos para o São Paulo atuando como mandante. E o São Paulo que há muito tempo que não consegue avançar até a semifinal da Libertadores, desde 2016 perdeu para o Atlético Nacional naquela oportunidade, e contra brasileiros o São Paulo tem um retrospecto ruim, desde que foi finalista em 2006, em 9 confrontos foram 7 eliminações para brasileiros em mata-matas de Libertadores. Então São Paulo vai ter ainda esse retrospecto ruim para enfrentar no próxima quarta-feira o Botafogo, Abel. Legal, muito obrigado, Antônio Chamorro, ao vivo, em frente ao CT do São Paulo. E ele falava, eu estava tentando me lembrar aqui, se eu não estiver enganado, só o Caleri estava naquele time de 2016, né? Perdeu a semifinal para o Atlético Nacional de Medellín. Eu tinha mais alguém? Eu acho que só o Caleri. Creio que só o Caleri. O Caleri que depois sai e retorna, né? Acho que só o Caleri mesmo. Agora o nosso Antônio Chamorro traz uma informação que eu concordo, que o Zubeldia vai ter um trabalho maior que o Arthur Jorge para povoar o meio-campo, porque o elenco do São Paulo não conta com tantas peças como o do Botafogo. Mas uma coisa a gente tem que enaltecer do Zubeldia, falei que ele errou no esquema tático de 3 zagueiros, mas a escolha pelo William Gomes, que talvez tenha sido o melhor nome do São Paulo no primeiro tempo. Acho que saiu na segunda etapa por cansaço, mas optar pelo menino no lugar do Luciano. Esperava dele, né? Será, Abel? Porque e que jogada que ele criou no primeiro tempo? Eu acho que ele conseguiu apoiar tanto ofensivamente como defensivamente. Eu acho que ele também ficou muito isolado, né? E ficou isolado porque assim. Isolado, isso é. Eu acho que ele criou mais que o Lucas. Não, o Lucas fez um jogo ruim. O Lucas não conseguiu fazer nada. Muito ruim. Escorregou. Inclusive, a fase não é boa, né? Não é só esse jogo do Lucas que não foi bom. A fase do Lucas não é legal. Mas o William Gomes não sentiu o tamanho da partida. E pensando para o próximo confronto, para o jogo de volta, esquecendo um pouco o Campeonato Brasileiro, eu acho que o William Gomes deve permanecer titular no lugar do Luciano, que entrou já no finzinho da segunda etapa, mas também não entrou bem. A galera, o torcedor são paulino tá um pouquinho engasgado com o Luciano, que é ídolo do São Paulo, mas também não vive uma boa fase. Então, para mim, foi uma grata surpresa a escalação do William Gomes, que, para mim, assim, pode não ter criado tanto, pode não ter sido o melhor jogador da partida, mas teve personalidade. É porque o São Paulo estava muito atrás, né? E ele era a válvula de escape. Só que, às vezes, ele pegava a bola e estava sozinho, não tinha ninguém para aproximar, 2 caras em cima. 2 caras em cima, Botafogo abafando ali, mas eu achei que mostrou personalidade. Obviamente, não foi uma atuação do nível que a gente viu no Mineirão contra o Cruzeiro. Sim. Uma atuação de gala dele, foi muito bem o garoto. Mas para mim também ele é titular do São Paulo, até porque o São Paulo vai precisar desse jogador, né, do mano a mano, da habilidade, da velocidade. Boa finalização, sente falta do Ferreirinha, né? Ele acho que preenche essa característica no ataque do São Paulo. Eu acho que é o que chega mais perto do Ferreira mesmo. É o William Gomes. Fica por aí. Breler, então, para finalizar, o Breler ainda vê um pequeno favoritismo para o São Paulo. Eu confesso... Pro Botafogo. Pro Botafogo, desculpe.
Eu confesso que eu vejo equilíbrio agora, depois desse empate. sim. O Botafogo tem mais recursos, mas vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora. Lá vem. Torcida do Tricolor pode empurrar. Sim, Morumbi. Torcida que conduz, não é assim que eles falam? Mas Quem decide é lá dentro. você sabe que o mandante tem a vantagem. Sem De dúvida. jogar em casa, com o seu ambiente. Mas Calma. do outro lado tem o Botafogo, que merece muito respeito. O Botafogo é o melhor time do confronto. Acho que eu até pratico o melhor futebol do país. É um time que tem capacidade de chegar no Morumbi e não sentir a pressão e ganhar. Mas líder só do Brasileiro que- a tudo. Num mata-mata. Vamos lembrar que sim, teve uma pane na parte mental contra o Palmeiras no Allianz. Opa! Quase deu no que deu. E o São Paulo é muito forte. Eu acho que antes desse jogo era 60-40 pro Botafogo. Agora eu colocaria 55 São Paulo, 45 Então, Botafogo. pra você, um leve favoritismo para o São Paulo? Eu acho pelo Fator fato. casa? Pelo fato, não é só pelo fator casa, porque Viu? São Paulo, tem uma sinergia ali que é diferente. São Paulo jogando dentro de casa em noite de Libertadores é um São Paulo focado, é um Aquela São Paulo frase do Hudson, né? fortíssimo. Famosa frase do Hudson. São Paulo durante a quarta-feira. Não, hoje é era uma quinta, não quinta. tem problema. É a mesma coisa. Tá bom, o primeiro chute não entrou, o segundo foi na trave, eu vou tentar fazer uma triangulação, tentar entrar, botar o pé um pouco mais para dentro da área e finalizar mais perto do gol para ter mais chance de finalizar, para fazer o gol. Então eu acho que o Botafogo pode lamentar sim esse empate, mas eu não acho também que assim, o São Paulo pode comemorar tanto como a torcida comemorou. O Botafogo contra o Palmeiras na própria Libertadores, no Allianz Parque, propôs o jogo, foi para cima. E isso pode acontecer no Morumbi também, porque o Botafogo é um time que gosta de impor o jogo. Não vejo o Botafogo jogando pra trás no Morumbi, não. A comemoração, né, Joãozinho, é válida pelo contexto do jogo, que ali, foi, da resistência, exatamente. de tantas chances que o Botafogo criou e o São Paulo conseguiu arrancar um empate. Mas não se pode menosprezar o Botafogo. O Botafogo, é bom lembrar, é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, tem o dobro de vitórias em relação a derrotas, são 3 derrotas em 13 jogos no Campeonato Brasileiro como visitante, mas venceu 6, então é um time que não se intimida jogando fora de casa. E ontem, por mais que tenha um sabor amargo o empate em casa, o Botafogo jogou, o Botafogo fez o dele, pressionou, buscou e às vezes acontece. Numa noite o time não tem tanta contundência, falta esse capricho na finalização, mas o Botafogo, pensando ali racionalmente, sai até confiante desse jogo porque o seu jogo funcionou. O Botafogo conseguiu entrar na defesa do São Paulo, mesmo com linha de 5 lá atrás. Teve uma boa resposta do Vitinho jogando pelo lado Belo direito. primeiro tempo do Vitinho, né? Segundo jogo dele só, ele tinha ido ali, jogou de forma tímida contra o Corinthians. Dessa vez apoiando mais contundente no Deu uma ataque. canseira, hein? Deu O canseira. esquerdo do Tricolor, hein? Ele é fortíssimo. O Almada começa a pegar regularidade, mais um bom jogo dele, participando ativamente da criação. Então eu não descartaria a possibilidade do Botafogo vencer no Morumbi, porque é um time com muito recurso técnico e ao mesmo tempo se comporta bem fora de casa. Então tudo que o São Paulo não pode fazer é criar um clima de oba-oba por ter arrancado esse empate e acreditar que já Exatamente. passou. Mas acho que internamente vai ter jogo duro na volta. Internamente, só rapidinho, já sei o que você vai falar e concordo. Não vi nada de jogadores, Não. mas a torcida tá no oba-oba. A torcida tá. Opa! Tá confiante, né? Tá confiante porque sabe da força do Morumbi. Né? Camisa do São Paulo na Camisa Libertadores. tradicional, tricampeão. Só que do outro lado tem o melhor time do Brasil no ano. É isso. O Botafogo, ele pratica o melhor futebol do país nessa temporada. Se você for olhar a temporada inteira. E é o líder do Campeonato Brasileiro. É um time muito forte. O primeiro tempo mostrou isso. A gente viu a melhor versão do Botafogo do Arthur Jorge. Faltou o detalhe na hora da finalização. Mas foi um amasso. Sabe o que me lembrou? No primeiro tempo, tá? Lembrou o jogo de sábado contra o Corinthians, o primeiro tempo. Foi um amasso pra cima do Corinthians. Quase terminou 1-1, se o Romero não perde o pênalti. Esse contra o São Paulo, Subindo a pressão, o São Paulo sem nenhuma série de bola, sufocado, acuado, recuperava muita bola já no campo ofensivo e colocava o ritmo no jogo. Esse time do Botafogo, quando coloca o ritmo, é muito difícil. Porque ele ataca por dentro, com o Igor Jesus fazendo pivô, ele ataca pelo lado com a movimentação de Savarino, com Almada também com muita liberdade. E o lado direito, que é o lado mais forte do Botafogo, ontem nem teve o Luiz Henrique tão contundente, né, tão incisivo, né, não foi uma atuação tão brilhante do Luiz Henrique, mais discreta, mas o Vitinho foi um foguete, né? Foguete. E ele foi contratado muito também por contra a característica dele. Já no Burnley, ele é um jogador com vocação ofensiva. Ele jogava até como um ponta, né, na Inglaterra.
Então, ele deu muito trabalho ali pelo lado esquerdo do Wellington. Acho que faltou o detalhe. Se você for analisar a atuação coletivamente, o rendimento, foi um atropelo do Botafogo no primeiro tempo, né? Bola na trave, parando no Rafael, nessa bola passando muito perto ali também do Igor Jesus. O Botafogo se impôs completamente, produziu, pisando no acelerador. Eu acho que o São Paulo já esperava isso. Eu acho que a estratégia do São Paulo no primeiro tempo era sobreviver. Contou com a sorte, também. Não foi um jogo controlado defensivamente do São Paulo, senão não teria sofrido desse jeito. Eu queria ouvir no primeiro de vocês, na sua visão, ou na visão de vocês, o Zubeldia acertou na estratégia dele ou ele teve sorte, principalmente no primeiro tempo? É para elogiar ou... Porque tem gente que vai falar, retranqueiro, deu muita sorte, foi massacrado. E tem gente que tem uma outra visão que diz assim, ele apostou nessa estratégia e se deu bem. Porque deu certo. É isso. Eu acho, qual que é a sua acho o seguinte, para mim ele acertou para início de jogo, tirar o Luciano e colocar o William. Só que eu acho que quando ele bota o 3-4-3, que foi o esquema que deu certo contra o Cruzeiro, ele perde o meio campo. E você dá o meio campo pro Botafogo, é tudo que ele quer. E o Zubeldia ele tem um grande mérito também. No segundo tempo, sem fazer substituição, ele modifica a função do Rafinha e do Alan Franco e melhora o time. Porque o Alan Franco passa a ser lateral, ele desfaz a linha de 3, faz uma linha de 4. Depois entra o Ferrarese ali. E o Rafinha passa a ser um meia pela direita, ele avança o Rafinha, então ele preenche mais o meio campo e aí o São Paulo passa a ter mais equilíbrio, passa a controlar um pouco mais o meio campo, passa a povoar mais o meio campo e não ter a inferioridade numérica que a gente viu no primeiro tempo. Então, assim, ele foi muito bem o Zubeldia com essa substituição tática, de função, tática, e depois ele coloca o Wellington Rato para fazer esse meia pela direita, que também tem uma recomposição, o Ferrarese para fazer a lateral, o Michel na vaga do William. Agora hoje no William Gomes. E o Luciano na vaga do Lucas. Então, assim, o Zubeldia ele teve uma sacada de um técnico de fato estrategista. Ó, eu vou modificar só a função do Rafinha aqui, vou desfazer a linha de 3 e vou equilibrar o jogo. Foi o que ele fez, ele melhorou o time com essa substituição. Então, acho que ele tem mérito muito por conta da leitura dele no segundo tempo, né? O Botafogo passou a ser um time que ficou um pouco mais desconfortável na segunda etapa e eu concordo com o João Zé, acho que ele tirou o Luiz Henrique muito cedo. Eu até entendo que o São Paulo estava fechado, ele queria mais um cara ali para estar junto bola com o aérea, Jesus, bola aérea. Mas você perde o jogador que desequilibra e que abre a defesa adversária, né? Então, sabe o que eu pensei? Até quando o João falou, e você está concordando com o João, tem também a sequência de jogos, né? Sim. O Botafogo está lutando não só pela Libertadores, como também pelo Brasileiro. Não, contra o Fluminense. Sábado, não é? Fluminense e Botafogo, não é isso? E tem que ir com um acelerador. Ele tem que trocar alguns jogadores também, senão o cara não aguenta. Um ou outro, né? Quantos estouraram do Flamengo, por exemplo? Mas assim, Abel, eu acho que se fosse para tirar o Luiz Henrique, que eu particularmente acho que foi uma substituição precoce, poderia ter entrado o Matheus Martins. Que entrou bem. Entrou bem e faz uma função mais semelhante. O Tiquinho, por ser um cara de área, assim como o nosso camisa 9 Breiler, ele fica muito enfiado ali ao lado do Igor Jesus e o cara que abre a defesa, que é o Luiz Henrique, sai, o Botafogo perde o meio-campo que havia ganhado desde o começo, né? Povoando ali com o Luiz Henrique, com a Almada, com o Savarino, que fez uma ótima partida também. Então, se fosse para tirar o Luiz Henrique, como o Arthur Jorge tirou aos 22 minutos, eu colocaria o Matheus Martins, que é um cara agudo, que joga pela ponta, consegue também infiltrar pelo meio campo. Então, essa substituição não me agradou. Depois ele coloca o Matheus Martins, que entra bem, mas ali o São Paulo cresce, né? E complica um pouco a situação do Botafogo ao longo da segunda etapa. Breler Pires errou ao tirar Luiz Henrique, o professor Arthur? Eu entendo que realmente ter o Luiz Henrique em campo é uma vantagem, porque ele é o cara mais técnico e com mais capacidade de 1 contra 1 do time. Só que, por outro lado, pensando nessa sequência do Botafogo, o Arthur Jorge está sendo coerente em preservar o Luiz Henrique para não correr o risco de estourá-lo. E aí ele já tinha tirado contra o Corinthians, o Luiz Henrique sai até bravo, lamentando ali ter saído com antecedência, mas pensando no duelo do meio da semana. E o Luiz Henrique certamente vai jogar contra o Fluminense. É um jogo importante para o Botafogo, disputa a liderança contra um adversário que também está com atenção dividida na Libertadores. Então, por esse lado, eu consigo entender o que o técnico está pensando em relação à parte física. A substituição do Alex Telles, inclusive, deve ser muito por esse fator também. Total. Porque o Alex Telles, assim como o Vitinho fez uma boa partida,
mas acabou de chegar, eu acho que deve ter sentido o ritmo, e quando o Marçal entra, o Marçal é um ótimo jogador, mas eu acho que o Alex Telles ainda tá um patamar acima, e o Botafogo também perde um pouco pela lateral esquerda com a saída do Alex Telles. O Telles foi até uma surpresa ter jogado como titular, porque é um jogador que está ainda num processo de readaptação ao futebol Veio de uma brasileiro. Liga Saudita, né? Liga Saudita, é um cara que teve lesão grave quando jogava na Inglaterra. Então, por tudo isso, é compreensível o Arthur Jorge sendo mais conservador nas substituições para preservar fisicamente os atletas. Agora, analisando o que foi o jogo, e até pegando como parâmetro os outros jogos de Libertadores das quartas de final, ainda falta o jogo do Flamengo contra o Peñarol, mas em nenhum outro jogo a gente viu um domínio como o do Botafogo sobre o São Paulo. No primeiro tempo. Verdade. Não, principalmente no primeiro tempo, mas até o... Você não achou o segundo tempo bem? Equilibrou o jogo, São Paulo. Não, pra mim. Equilibrou, mas eu acho que o Botafogo ainda foi melhor. Continuou Apesar melhor, das chances, e- o Botafogo continuou melhor. E assim, É que no segundo tempo, não foi o massacre que foi o primeiro. Um atropelo no primeiro Então tempo. a gente tende, a minha visão, tá? A gente tende a minimizar que o Botafogo também jogou bem. Sim, Só que assim, o São exatamente. Paulo melhorou muito, equilibrou. Mas ainda assim o Botafogo, ou não? E outro ponto, Sim. é muito difícil para qualquer time manter a intensidade que o Botafogo impõe, como foi no jogo contra o Corinthians. O Botafogo ali nos 30 primeiros minutos contra o Corinthians amassou 7 finalizações, 7 defesas do Hugo e naturalmente no segundo tempo, por mais que continue com o controle de bola, vai ceder espaços. Brilha, até desculpa te interromper, no jogo do Morumbi, que foi um jogaço 2-2, Sim. o São Paulo soube se aproveitar disso. Sim. E quando o Botafogo ele baixa a intensidade, porque não tem... Gente, o nível físico desse time do Botafogo não tem nada parecido no futebol brasileiro. O Quando São ele Paulo, coloca... quando eu roubava a bola no primeiro tempo, ele não conseguia avançar Não, 2 metros. não respirava. Já tinha um ou tinha dois alguém caras do Botafogo. É frenética a pressão. Você já Gregor em sufoca, todo lugar do já campo, retoma né? o controle. Absurdo. Mas o São Paulo... por isso que eu falei que a ideia do São Paulo é sobreviver no primeiro tempo para tentar sair um pouco mais sobreviver no primeiro tempo para tentar sair um pouco mais pro jogo no segundo. Foi justamente o que aconteceu. Porque ele preenche mais o meio campo, consegue reter um pouco mais a bola e chega a ter até a grande jogada ali com o Calheri. Mas no Morumbi, o Zubeldia também adotou essa estratégia. E o São Paulo teve um segundo tempo forte, né, contra o Botafogo. Mas no Morumbi, até por ter o ambiente a seu favor, torcida, necessidade de sair um pouco mais... Gramado diferente. Gramado diferente, mas o São Paulo vai precisar se expor um pouco. Sim. Você acha que ele deve, em cima do que você está dizendo, Breler, ele deve ou provavelmente vai manter os 3 zagueiros no Morumbi ou vai mudar? Não, Acho que vai mudar? Acredito que não, e até porque 24. usar 3 zagueiros contra o Botafogo é uma medida, um paliativo que costuma não funcionar, porque o Botafogo tem muita gente no campo de ataque, inevitavelmente vai ter superioridade numérica e os 3 zagueiros acabam tirando o seu meio campo. Isso aconteceu contra o Corinthians também. Aconteceu. O Ramon Dias faz exatamente a mesma Quando coisa que o Zubeldia. Entra com 3 zagueiros, errado, né? percebe que foi engolido no meio campo e tira, se eu não me engano, o Caetano, né? Então, e mesmo jogando com uma linha de 4 lá atrás, o Botafogo vai ter espaço em algum momento para jogar, até por essa necessidade do São Paulo sair mais por jogar em casa. Então, por tudo isso, pelo que foi o domínio do Botafogo no primeiro tempo, pela qualidade técnica desses jogadores de frente, pela forma como o Botafogo está azeitado e pela forma como o Botafogo joga fora de casa, mesmo com o 0-0 no Newton Santos, eu ainda vejo o Botafogo ligeiramente favorito para passar. eu achei. Ai. Não, mas olhando, porque o Botafogo pode sair ali em termos de confiança abalada, poderia ter feito uma vantagem, mas no lugar do Arthur Jorge, eu estaria muito satisfeito com o desempenho da equipe e confiante de que esse desempenho pode se repetir no Morumbi. Mas eu também, assim, para frisar o outro lado, né? São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores. Sofreu 3 gols. O São Paulo, ele foi amassado no primeiro tempo, ele sobreviveu, contou também com a sorte, né? E com a falta ali de eficiência do Botafogo, mas ele conseguiu um feito que... Não dá para comparar, isso que você falou é importante, mas não dá para comparar a fase de grupos com mata-mata. Mas você pode... O que eu ia falar agora... O Galo também não exigiu tanto da defesa do São Paulo, né? Mas o que eu ia falar justamente é o Palmeiras, por exemplo, não conseguiu um 0-0 no Newton Santos. Perdeu. E eu acho que até a superioridade do Botafogo contra o São Paulo foi maior no primeiro tempo, né? Sim. Mas acho que do outro lado tem uma equipe cascuda. Toma jogadores muito pouco gol. Você tem razão. Gustavo, Com o Zubeldia, Eu não são 8 acredito que o jogos São na Paulo vai Libertadores jogar tão mal e um de gol novo, sofrido. vai?
Acho que não, porque eu acho que ele vai preencher mais o meio campo, vai tentar segurar mais a bola. Apesar do Rafael, depois do jogo, ter falado em um São Paulo que vai focar muito na marcação para tentar surpreender o Botafogo. Não sei qual vai ser a estratégia. Eu, sinceramente, eu tenho um ponto de interrogação aqui na minha cabeça em relação à estratégia do Zubeldia na volta. Porque é óbvio que o São Paulo, com a sua torcida, vai querer partir para cima, mas se você parte muito para cima e dá espaço o Botafogo no contra-ataque... O que não pode acontecer com o Botafogo... Pode ser fatal, né? Não pode? O jogo que o Botafogo gosta também é de trocação. Se for para trocação, é melhor o Botafogo. Porque o time do Botafogo é muito completo. Ele tem posse, ele tem contra-ataque, ele tem jogadores rápidos ali, e aí fica muito complicado. Eu também tenho essa dúvida. Eu acho que ele vai preencher o meio campo. O São Paulo vai ser um time mais agressivo, como o Breler falou, e isso pode beneficiar também o Botafogo no contra-ataque. Eu só queria destacar, a gente falou sobre a defesa, Joãozinho, a atuação da linha defensiva do São Paulo ontem. Sacanagem, Sabino bem demais. Sabino muito bem, Arboleda muito bem, o Alan Franco muito bem, seja como um zagueiro ali na linha de 3 ou depois como um lateral. Fez um belo jogo. O Rafael com boas defesas. Também. A experiência do Luiz Gustavo, às vezes para fazer uma falta... distante, providencial, providencial, antes que essa jogada chegasse com um pouco mais de perigo. A linha defensiva do São Paulo mostrando porque a gente está falando aqui da melhor defesa da Libertadores. Só sofreram 3 gols, né? Isso pode ser um trunfo aí no confronto no Morumbi. Antes de trazermos informações com o Antônio Chamorro ao vivo, lá em frente ao CT do Tricolor, eu estava pensando aqui, olhando a tabela do Brasileirão, o melhor ataque, vocês sabem qual é, né? Imagina qual é o melhor ataque do Brasileirão? Botafogo. 45. Exatamente. Ele tem na cabeça, não precisa ficar olhando como é uma máquina. Computador, né? Em 26 jogos, o Botafogo fez 45 gols e é visível para todo mundo o poderio ofensivo. Mas nos 2 últimos jogos, contra Corinthians sábado, Brasileirão, e ontem, perdeu muito gol. Muito. Sim. Foi feliz quando o Corinthians ganhou o jogo. Criou. Mas assim, criou. O que acontece com o Botafogo nos 2 últimos jogos? Nervosismo, faz parte do jogo. Estão perdendo gol demais, hein? Mas o Botafogo tem uma característica que, ano passado, o artilheiro era o Tiquinho, o goleador, o cara mais contundente. Nessa temporada, principalmente sob o comando do Arthur Jorge... Tudo se dividiu, né? O protagonismo é pulverizado. Perfeito. Então, a gente tem na artilharia do Brasileirão, o Luiz Henrique, quem mais marcou pelo Botafogo, tem apenas 5. E ali tem o Savarino com 4, até o Cuiabano que se machucou 4, Igor Jesus. Mas é um time que divide muito esse poderio ofensivo, essa característica de marcar. Mas é isso bom. E ontem ninguém estava inspirado. É ótimo. E tem ali a sua vantagem de ser um time muito coletivo, mas, por outro lado, nesses momentos, sente falta de um cara como o Tiquinho no ano passado, que quando tinha uma oportunidade guardava. O Tiquinho realmente baixou de produção, até a confiança não é a mesma, acabou sendo preterido em relação ao Igor Jesus, mas se o Botafogo tivesse esse cara com essa inspiração ontem... Você não acha que pode ser o Igor Jesus? Eu acho que o Igor Jesus foi uma baita contratação. Ele é ótimo, decidiu contra o Palmeiras, é um cara... Não só pela capacidade de finalização, ele sai muito bem da grande área, Ontem, no primeiro tempo, ele controlou todas. Sacanagem. Jogando de costas, dá a bola pro Savarino. Ele foi muito bem no jogo. Savarino fez uma partidaça, foi escolhido o melhor em campo pela Conmebol. Contratação até ótima no custo-benefício, não foi um cara caro. Mas eu acho que assim, analisando como o Breler traz que o time hoje é mais coletivo, eu acho que se tornou uma característica. Eu acho positivo. Eu acho positivo também, mas não creio que o Botafogo vai mudar essa filosofia de ser um time coletivo taticamente, tanto atrás quanto ofensivamente, para se tornar um time de um 9, como era ano passado, pensando no Tiquinho. E a versão do Arthur Jorge é melhor que a do Luiz Castro. Sem dúvida. O Botafogo atual é mais forte. Torcedor São Paulino, é muita pressão aí para cima do Tricolor, pessoal. Sabemos que o Tricolor conseguiu superar, conseguiu manter o empate, né, pessoal? É muito bom o resultado, né, pessoal? Às vezes alguns reclamam que o São Paulo não jogou muito bem, mas sabemos, pessoal, que não jogou com qualquer um, jogou com o líder da tabela aí, um dos maiores elencos aí atualmente, hein? O John Terce aí, que é o dono do Botafogo, vestiu milhões, né? E sem sombra de dúvida, o resultado, pessoal, de um 0-0 aí, saiu muito positivo para o São Paulo, né? Jogando aí com o Botafogo, né? O time poderia ter sido, né, uma atuação aí mais atuante, mais eficaz aí, mas
O que interessa, pessoal, é que o São Paulo tá vivo aí e segue aí para o próximo jogo, né? Já com a cabeça erguida aí, que vem, né? De resultados bons aí, né? E de bom também, pessoal, que o Tricolor tá lá em cima na tabela e o resultado aí, sem dúvida alguma, favorece o São Paulo para que consiga, sim, brigar de igual para igual, né? Pessoal, vamos lá então, mais informação do São Paulo. Botafogo pressiona o São Paulo, sobrevive e jogo de ida das quartas de final da Libertadores termina empatado, pessoal. O Botafogo atacou muito mais, né? Acertou a trave, mas o São Paulo conseguiu resistir e sobreviver no confronto ao fim dos primeiros 90 minutos na disputa pela vaga da semifinal da Conmebol Libertadores. Empate 0-0 nesta quarta-feira no estádio Nilson Santos, pessoal. Tem esse detalhe, né, que o São Paulo jogou fora de casa, né? Diferente aí. Se fosse jogando em casa, né? Até que o resultado seria bom no 0-0, porque jogou com o Botafogo, né, pessoal? O leite da tabela aí. O presidente investiu milhões, né? Se não me engano, quase 300 milhões, pessoal. Então, investiu os melhores reforços aí do mundo, né? E aí o São Paulo tem, sabe, sua limitação, fez um jogo aí que poderia sim ter sido melhor, né? Então, pessoal, o jogo de volta será no dia 25, pessoal, no Morumbi, né? Então, o São Paulo, hein, como fica aí com empate no jogo de ida, não há vantagem para o segundo jogo. Quem vencer no Morumbi fica com a vaga da semifinal. Se houver novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênalti, pessoal. Então, aí, não tem vantagem nenhuma criada, nenhum para os lados, né? E dessa forma, aí, o São Paulo vai decidir em casa. É muito mais vantajoso hoje, né? Com o apoio da torcida. Fazer, né, um bom jogo aí diante do Botafogo e conseguir ir para conseguir essa vaga da semifinal. Pessoal, vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês que chegou até o final do vídeo. Aproveite, pessoal, para se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo.